jogo, né, que a gente vai ter no meio de semana já é pelo Campeonato Brasileiro, que é o São Paulo contra o Atlético Mineiro. E sem um jogador que para mim é peça fundamental no São Paulo. O Pablo não executa o mesmo tipo de função. O Pablo é um centroavante mais fixo. Então eu acho que o São Paulo vai ter que mudar um pouquinho, vai ter que mudar o posicionamento. O Luciano é aquele jogador que roda mais. O Pablo é mais fixo. Ou então muda o posicionamento, né, do Brenner, sair para rodar e o Pablo entrar como centroavante. Então o São Paulo, ou então bota alguém que tenha velocidade para jogar no ataque do São Paulo. Eu não sei, eu acho que o São Paulo vai ter dificuldade para encontrar um substituto com as mesmas características ou semelhantes para esse jogo contra o Galão da Massa. E a gente vai falar daqui a pouco também, a torcida do Atlético está prometendo levar o ônibus do Atlético até o aeroporto para conduzir a delegação do Atlético que virá para jogar essa partida contra o São Paulo, já com o apoio da galera. É um risco enorme. É como está fazendo a torcida do Palmeiras, é um risco enorme. Vocês estão correndo risco sem necessidade. Não dá, nós não estamos vivendo num tempo para isso. E o torcedor quer fazer isso. E aí, Eugênio, São Paulo e Atlético Mineiro, o substituto do Luciano. É um ponto de interrogação desse tamanho assim, ó. Mas tem jeito, né, Pascoal? Eu acho que o Pablo, ele faz a função, mas ele não faz com a mesma eficiência que o Luciano tem feito. O Pablo já teve seus momentos no São Paulo, já teve alguns jogos interessantes, já fez alguns gols, pega bem na bola de fora da área, mas ele realmente hoje não tem a eficiência, porque o Luciano tem feito uma dupla muito interessante com o Brenner, jogadores que têm uma taxa de conversão das finalizações muito boa, né? Que ajudam também sem a bola, que tem hoje mais mobilidade do que o Pablo, né? O Luciano, ele faz essa movimentação, caindo, às vezes, trocando de posição, vindo um pouco mais para a direita ou voltando um pouco mais, vindo buscar essa bola na intermediária para ajudar a construir o lance. São dois jogadores de muita versatilidade e, hoje em dia, com muita capacidade de transformar as situações em gol. Eu acho que esse é o grande diferencial hoje, tanto do Brenner, né, que impressiona. O Brenner é o jogador de um toque na bola, né? A maioria dos gols do Brenner ele fez dando um toque na bola. O Luciano, para mim, um pouco atrás nisso, mas também com uma margem de acerto muito grande. Agora, não tem o Luciano, não pode contar com ele. A peça que existe hoje no elenco é o Pablo. E eu não acho uma peça tão ruim assim, não. Acho que o Pablo, ele tem as suas virtudes. Ele pode agregar algumas outras situações. Ele tem, por exemplo, mais altura do que o Luciano. Então, de repente, uma bola aérea ele pode completar melhor, né, no lance de escanteio. Ele tem um chute de fora da área de média distância um pouco mais apurado. É saber trabalhar em cima das características do jogador e tentar aproveitar o que ele pode oferecer de melhor. Não acho que isso seja uma dor de cabeça. Oh, meu Deus, o São Paulo vai perder o jogo por isso. Não, porque ele perdeu para o Corinthians e o Luciano jogou a maior parte do tempo. Então, é ir para a partida concentrado, entendendo que é um adversário que é direto. É um time que está disputando com o São Paulo o título. Uma derrota hoje faz hoje não, amanhã, né? Faz o Atlético encostar definitivamente no São Paulo. Então, é um jogo diferente dos demais, não é um jogo normal. É como se estivesse jogando uma decisão. Jogo, vamos lá, tem gente que não gosta disso, muita gente não gosta, mas é um jogo de 6 pontos. Que se o São Paulo ganhar, ele não só abre uma vantagem, como também segura lá atrás o time do Sampaoli, que vai continuar brigando pelo título. O Galo é um candidato. Eu tenho para mim que hoje são 3 candidatos ao título, né? O São Paulo, o Cruzeiro, o Atlético e o Flamengo. O Cruzeiro vai estar brigando para tentar voltar lá embaixo. Esses 3 times são os que estão voltados exclusivamente para o Campeonato Brasileiro, que estão focados em Campeonato Brasileiro e que estão em vantagem na tabela. Portanto, é um jogo importantíssimo para o Fernando Diniz e é a hora de mostrar, né, que na hora da decisão o time dele tem força, tem, como diz o velho Apolo Washington Rodrigues, tem mais garrafa vazia para vender, Pascoal. Mas é bom lembrar o seguinte, o São Paulo pega só time da parte de cima nos 3 próximos jogos, né? Pega o Atlético Mineiro, depois tem Copa do Brasil contra o Grêmio, e aí tem Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. Não é, Hamilton, não é pouca coisa não. Essa derrota, esse impacto do jogo contra o Corinthians, isso pode ficar
ainda marcado dentro do elenco, dentro do time do São Paulo. E será que a gente vai continuar jogando aquela bolinha que a gente jogou contra o Corinthians? Tem que jogar melhor e tal? Porque o São Paulo já jogou mal nesse campeonato. Já jogou mal. Agora está jogando melhor, mas já jogou mal. Tem lembrança do que jogou mal. Não só nesse campeonato, mas Campeonato Paulista, Libertadores, Copa Sul-Americana. E aí a memória do torcedor fica maluca, hein? A gente falou semana passada aqui que o São Paulo tinha que entrar contra o Botafogo sem pensar no jogo seguinte, que seria o clássico contra o Corinthians, né? Agora vamos inverter a ordem das coisas aí. O São Paulo tem que entrar nessa próxima partida contra o Atlético Mineiro sem pensar no clássico que já passou, né? Perdeu, já era, já passou. Tem que encarar agora o Atlético Mineiro. É óbvio que isso aí tem aquela memória viva, né? Ela tá sempre ali no cantinho da cabeça, né? O time já jogou mal na temporada, já não conseguiu ter o sucesso que tem agora. Enfim, deu uma reviravolta. Hoje é um time que briga lá em cima, na parte de cima da tabela. Acho que é o momento do Diniz provar que tem um bom elenco. Um São Paulo não pode depender só de 11 jogadores. Ainda mais que a gente sabe que o objetivo do São Paulo é disputar pelo menos 4 grandes competições no ano, né? O próprio Campeonato Paulista, o Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil. E ir bem todos os 4, no mínimo aí, né? Passar por esses 4 e muito bem. E para passar por esses 4 muito bem, ainda mais numa segunda parte do ano em que as competições, os jogos decisivos vão se encavalando, você vai ter que ter um grande elenco. Tem o Pablo, que foi um jogador contratado para fazer uma determinada função num time lá atrás desenhado, mas que já teve na mão de outros treinadores. O Diniz chegou, achou um lugar mais fácil para o Luciano para encaixar no sistema de jogo dele do que para o Pablo. O Pablo, se eu não estou enganado aqui, já fez função de ponta, já jogou como 9, que eu acho que ele é o 9 mesmo, aquele cara de área. Tem pouca rodagem no time titular, mas está no elenco e, convenhamos, é uma boa peça. Então, se você tem um cara de área, um 9 fixo, que você pode ter no momento de jogo, tá apertado, não tá saindo, vou botar um cara mais presente na área, eu tenho esse cara no banco, puxo, boto ali, jogo. Se é uma situação que pode te proporcionar uma mudança durante o jogo, legal, mas tá no elenco e chega uma hora que você vai precisar dele para jogar 90 minutos. E aí o Diniz tem que fazer valer o bom elenco que o São Paulo tem, com diversidade de peças. Não é ficar lamentando e olhar para trás e, poxa, foi titular só em 2 jogos, sei lá, de outubro para cá, já troquei de posição e não encaixou. Se tá lá, tá precisando e pode render, bota. Se acha que não vai render, põe outro. Enfim, improvisa um jogador na função. Eu acho que saídas existem. Eu começaria com ele, botaria jogando. Se tivesse que mudar um pouco a característica do time, mudaria, mas não deixaria de utilizar o Pablo, não, ô Pascoal. Eu tô pensando aqui, eu tava pensando assim, botar o Toró, um jogador de velocidade, porque o Brenner é o jogador mais perto do gol, então, não sei, eu fico aqui imaginando algumas situações. Ou, por exemplo, mudando um pouco esse quadro, né, não só falando do time, mas também da administração. Esses últimos dias aí que a gente tem visto aí, ontem até o pessoal estava dizendo que o Kaká também terá um cargo na futura administração do São Paulo, né? E ainda não está muito claro o que vai fazer o Kaká. O Muricy já deixou muito claro que ele não será treinador em hipótese nenhuma. Ele vai ser o coordenador geral do São Paulo, coordenador geral. Mas ele não vai ter nenhuma interferência. O Muricy não vai ser. Ele não vai entrar nessa de ser treinador. Ponto. E disse que a atual comissão técnica e a atual diretoria segue até fevereiro, até o final do campeonato, para dar um pouco de tranquilidade para a rapaziada, pelo menos até fevereiro, 24 de fevereiro. Quando terminar o campeonato, está todo mundo lá no São Paulo. Depois, a nova direção vai analisar a situação de cada um, do treinador, da comissão técnica, dos dirigentes. Muito possivelmente eles não ficarão. O Pássaro, o Raí e o Chapecó, eles não ficarão para comandar o futebol do São Paulo. Mas até fevereiro eles estão garantidos. Dá um certo ânimo ou é uma pedrinha no sapato, Facicani? Pascoal, só tendo muitíssimo, assim, sabe? Aliás, muitíssima pouca inteligência nesse momento para você simplesmente pensar em mudar a diretoria do São Paulo porque a presidência foi eleita no último final de semana. E mudar agora, né? Não faz o menor sentido. Não dá. O São Paulo ainda lidera a competição.
o São Paulo teve uma derrota para o Corinthians que tem de ser pontual. São Paulo entender que, por mais que o momento dele fosse melhor, e nunca é bacana perder um clássico, mas ao mesmo tempo jogar em Itaquera para o São Paulo é uma missão que ela é praticamente impossível, porque o São Paulo nunca venceu lá. Então não é aquele resultado que é de uma lamentação gigantesca, né? Eu acho que fica a frustração de você, mais uma vez, não vencer o rival, mas não um desespero, porque agora vai mudar a chave e, meu Deus, vai entrar no viés de baixo. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Eu acho que o São Paulo tem um elenco ainda forte o suficiente e que conseguiu se reequilibrar no campeonato para buscar o título dessa competição. O que tem que fazer, claro, é tirar como lição o que aconteceu no último final de semana, de um jogo bastante equivocado, de uma equipe que ainda tem problemas para jogar contra adversários que jogam muito fechados, e que o São Paulo precisa desenvolver melhor o jogo e ainda mais encontrar a solução na posição do Luciano, que eu estou com você. Eu acho que o Pablo é um jogador que, por mais que ele tenha experiência, seja o terceiro artilheiro do São Paulo na temporada, atrás do Brenner e do próprio Luciano, mas o Pablo é um cara que ele vive de espasmos, né? Ou seja, ele faz um grande jogo, depois ele passa 7, 8 sem marcar, volta a marcar, aí ele passa mais 6, 7, 8 jogos sem marcar, volta a marcar, ou seja, é um espaço muito grande, é uma irregularidade muito grande que ele tem para ser colocado de novo como uma solução, não é garantia. É melhor você ter um garoto, né, como o Toró, que é de mais intensidade, de mais aceleração, que vai buscar um pouco mais a criação do jogo, do que o Pablo, que tem uma característica muito mais desligada. É um cara que tem aproveitado muito pouco as chances em que tem com a camisa do São Paulo. Então, talvez pela característica de velocidade, de puxar contra-ataque, de ser um cara mais agudo e incisivo, o Toró é um jogador para entrar nessa vaga do Luciano. Mas é um jogo osso, hein? Vou falar para vocês, é um jogo osso para o São Paulo. Eu acho que clássico deixa sempre uma marca. Perder para o Corinthians, clássico, sempre deixa uma marca. O São Paulo é líder do campeonato, legal, é líder do campeonato, mas gente, vou falar, o São Paulo tomou um baile do Corinthians. O São Paulo tomou um baile, um nó do Corinthians. O São Paulo não chutou no gol, chutou uma bola de falta no gol. O São Paulo não incomodou o goleiro do Corinthians. O Corinthians desperdiçou pelo menos 3 ou 4 oportunidades. Hoje é terça-feira, o jogo foi... A gente já discutiu isso, mas é só para dizer. Não fica pensando que o São Paulo fez uma partida legal, que o time jogou legal coisa nenhuma. O São Paulo tomou um nó do Corinthians. 1-0 ficou baratíssimo, grátis, de graça. No mínimo 3. E se voltar a jogar assim contra o Atlético Mineiro... Aí a torcida do São Paulo volta a reclamar, vai fazer protesto na porta do CT. Aí aquele negócio tudo de novo. Essa inconstância do São Paulo vinha com 17 resultados, me corrija, Eugênio, 17 resultados positivos, vencendo partidas sensacionais. E de repente, toma essa cacetada no Corinthians e agora tem que juntar os cacos e até juntar o mesmo time, né, para tentar, nessa partida sem o Luciano, contra o Atlético Mineiro, uma situação diferente. Muito embora o Atlético Mineiro também fora de casa não seja nenhuma 7ª maravilha do mundo, mas eu acho que tem impacto. Eu acho que o jogador não absorve assim de uma hora para outra, mas é que o futebol é capaz de domingo e quarta recuperar um jogador, né, Eugênio? E muitos adoram isso, né? Quando perdem o jogo no domingo, que tem na quarta logo um rápido para poder virar a chave, esquecer a derrota e mostrar o seu potencial. Mas eu encaro com mais naturalidade. É claro que é uma derrota para chamar a atenção, para o São Paulo ficar atento, mas que eu acho que o São Paulo construiu uma maneira de jogar, tem uma identidade de futebol hoje, tem um time entrosado, ele sabe os caminhos. Agora, uma derrota faz parte. Contra um time que jogou demais, que mostrou uma intensidade acima do normal. E como você mesmo lembrou, eram 16, 17 jogos sem perder. Uma hora você perde. Ninguém vai ganhar sempre. Né? Não tem como você imaginar que o time vai vencer toda... Num futebol brasileiro, com um calendário como esse, pandemia, problemas, desgaste, questão política também que o São Paulo viveu, segue vivendo agora, mesmo após a eleição, como é que vai ser essa transição aí para a nova diretoria, tudo isso influencia de alguma forma. Então, perder um jogo faz parte do contexto.
Não é uma Copa do Mundo que você está na reta final ali, perdeu, está fora. Não. Perdeu, o São Paulo segue líder do campeonato. É questão de entender os motivos e reforçar a intensidade nos próximos jogos para seguir na frente. Eu acho que tem lá um psicólogo como técnico que tem feito, inclusive, um trabalho muito interessante, mental com os jogadores. Esse time cresceu, acho que demorou para crescer, mas atingiu um bom estágio de futebol, né? Um time que hoje em dia é mais equilibrado entre defesa e ataque, consegue se defender, consegue marcar bem, muito em cima da construção que o Diniz fez na cabeça de cada um dos jogadores. E nesse momento é isso, é o momento de cobrar, de ver os problemas cometidos pelo time técnica e taticamente dentro de campo, mas ao mesmo tempo dizer, isso aí não é o fim do mundo, a gente tem uma base. O São Paulo ele cresceu na temporada em cima de uma base sólida. Então, trabalhar em cima disso e seguir a vida. Claro que uma derrota pode acontecer, claro que pode, mais uma para o Atlético Mineiro, do futebol. O Atlético tem um belo time, mas acho que o São Paulo vai mostrar reação nessa partida. A cabeça dos jogadores vai ser diferente, até, né, para dar uma resposta a eles próprios, quanto ao que eles foram superados, mais na intensidade, na vontade, na disposição do que em qualquer outra coisa no jogo do Corinthians.